com o pastor e teólogo Heberto Tocachique. Ele é pastor da igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana. O assunto será teologia, será religiosidade, espiritualidade, e já começamos aí por uma pergunta. Para que você faça a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Ok. A ideia de religiosidade ela é muito mais ampla, né? Tem a ver com a estrutura ou religião, embora de uma forma mais específica, a palavra religião ela seria de forma mais adequada usada ao cristianismo, porque a palavra religião ela pressupõe reconciliação, de onde vem etimologicamente falando religare, do latim, que significa reconciliar. Então às vezes algumas pessoas não entendem bem essa ideia de religião, porque quando você fala religião, religar, reconciliar, pressupõe um afastamento, e o cristianismo é a única religião que fala de uma reconciliação entre a criatura, o Criador, entre o pecador e o Senhor, Deus, que é o Redentor, que providencia a salvação para o homem caído em pecado. Se você pegar qualquer outra religião, por exemplo, o budismo, o islamismo, ou o shintoísmo, né, meus avós eram shintoístas, não existe essa ideia de reconciliação. Então, religião no termo mais... Que ideia existe, então, nessas religiões? Algumas religiões, elas têm a ideia de divinização. Por exemplo, no shintoísmo, a ideia é de um processo de aperfeiçoamento. Quanto mais conhecimento, devoção. Quando a pessoa morre, então a sua descendência passa a venerá-lo, a oferecer-lhe preces, culto, alimentos. Então você tem o oratório, que é um lugar onde se coloca alimentos, velas, e ali é feito então uma devoção aos antepassados. No budismo, é a ideia de que alguém, né, o Buda, ele foi iluminado, foi um homem que foi iluminado na região da Índia. Então as pessoas entendem que no processo de reencarnação elas estão numa continuidade de crescimento. Então não existe a ideia de redenção, de resgate, de perdão e de reconciliação. O próprio espiritismo, que às vezes é colocado no Brasil, dentro do IBGE, obviamente, como uma religião cristã, ela não é cristã. Embora haja muitos católicos que frequentem centros espíritas, mesa branca ou kardecista, né? Senhor, deixa eu perguntar uma coisa, eu tenho tanta coisa para te perguntar, pode, fica à vontade. Eu pediria que você objetivasse bem as respostas, para Okay. você eu faço com bastante didática. É o seguinte, nós sabemos que a natureza humana nega muitas vezes isso e tenta camuflar, mas a grande verdade é que busca algo para atender ao seu egoísmo. O que é que eu vou ganhar com isso? Existe isso na essência do ser humano, não é de A, B ou C, Sim. É essencial. Então as pessoas buscam na espiritualidade um aperfeiçoamento, querendo ganhar o quê? A ideia de o que é uma vida plena, né? Essa é uma pergunta que não é só da religião. Os filósofos fazem essa mesma pergunta. O que é uma vida plena? A medicina fala, é uma vida qualitativamente saudável. Mas ter saúde é suficiente? Essa é a pergunta. Ter saúde física ou mental, isso seria suficiente? Isso responde às aspirações, à necessidade, à ânsia do ser humano? Nós sabemos que todo ser humano ele é incuravelmente religioso. Isso é um fato. Mesmo quem é ateu, ou se declara ateu, ou constrói um raciocínio de negação da existência de Deus, ele desenvolve uma religião, né? Inevitavelmente ele desenvolve uma religião. O exemplo disso é a antiga União Soviética, né? Embora adotou-se um regime ateísta, mas inevitavelmente toda a relação com o Estado e a própria relação com Stalin era uma relação de veneração, de culto, de adoração, porque isso era inevitável, né? Então, o que o ser humano busca? Ele não busca apenas uma satisfação do ego. E aí onde entra a revelação, porque o conhecimento correto de Deus também produz um conhecimento correto do ser humano. Nesse aspecto, quando nós então entendemos quem é Deus, o que Ele requer de nós, aí entendemos o que nós realmente queremos. Seria mais ou menos como quem tem criança em casa sabe disso. A ideia, a criança ela às vezes chora, ela não sabe por quê. Pode ser fome, pode ser dor, pode ser cansaço, pode ser carência de afeto, de um beijo, de um abraço.
você como pai, você percebe, discerne a necessidade, a carência dela, e você então supre a carência dela. A relação da espiritualidade ou da piedade é Deus vindo ao nosso encontro. E aí a Bíblia é, como palavra de Deus, sendo a autorrevelação de Deus, é Deus dizendo, olha, eu sei o que vocês precisam. Vocês precisam de perdão. O ser humano, ele tem um senso de culpa, né, e que nós construímos no decorrer da vida. E esse processo de culpa, ele não se resolve apenas com meditação ou apenas com autoaceitação. Mas você acha que esse complexo de culpa, ele veio embutido porque o ser humano, isso o apóstolo Paulo já disse, é fascinado pelo pecado. O pecado, ele tem um atrativo a mais, ele tem um condimento a mais. Senão, esse é o grande lance de fazer com que a maioria das pessoas errem muito. Né? Se você for num conceito, inclusive esse conceito que me ensinaram no tempo que eu era aluno de colégio religioso, alguém ser um santo, dentro do que se pretende, salvo se na hora H existe também aquele conceito bíblico, que o cara pode errar 70 vezes 7, será sempre perdoado, e no momento final, logo para morrer, ele chega e diz, oh, Deus, me perdoe por tudo. Então, no conceito de santo, que seria aquela pessoa, em tese, perfeita dentro do contexto religioso, espiritual, é impossível encontrarmos santos assim, porque os próprios santos sinceros, ditos santos pela Igreja Católica, que é que tem essa linha de santos, eles se confessaram pecadores, frágeis, tiveram inclusive que se submeter a flagelações, que eu acho absolutamente sem sentido isso. Então eu vou pedir mais uma vez, que eu quero perguntar tanta coisa de você, que você use a sua capacidade de síntese para me responder isso. Essa questão, como fazermos alguém santo num mundo como o nosso? Ok, então vamos primeiro, por definição, eu vou procurar ser objetivo. A ideia de santo, segundo a Bíblia, às vezes difere do conceito do imaginário popular do que é santo. No imaginário popular, realmente a ideia de santo é alguém que não peca, não erra, alguém que aspira ou que vive um nível de espiritualidade acima dos demais mortais. Que ele não tem as mesmas carências, as mesmas necessidades que já supriu. Como você bem observou, todos os que são chamados santos, até mesmo dentro da tradição romana, da tradição católica romana, eles eram homens que se confessavam. Por exemplo, Aurélio Agostinho, vulgo Santo Agostinho, você lê o livro Confissões. Existe um outro livro que é menos conhecido dele, chamado Retratações, que foi escrito depois, né? Nesse livro ele abre a alma dele, ele fala de coisas que lhe eram vergonhosas, mas ele faz isso numa relação de adoração e de louvor a Deus, né? Tá. Então essa ideia de santo, de alguém que peca menos ou praticamente não peca, esse não é o conceito de Escritura. Quando Paulo, por exemplo, fala lá no capítulo 2 de Filipenses, ele fala que nós que somos perfeitos, e a ideia lá é de teleion, na palavra perfeito no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é teleion, ou seja, nós que estamos no processo de transformação. Existe no conceito de Paulo a ideia de um já, ainda não. Já, ainda não, a ideia é assim, nós já fomos alcançados, nós já posicionalmente reconciliados com Deus, perdoados, amados em Cristo. Todavia, ainda não, em tempo, em experiência, transformados e já usufruindo essa transformação, essa perfeição, essa justiça de Deus. Então existe um já inaugurado, ainda não consumado. Quando nós entendemos que Paulo ele trabalha com esse pensamento, a ideia de santidade é, em Cristo, posicionalmente eu sou santo, visto nele e por ele e pela mediação dele, eu sou perdoado. Todavia, eu continuo pecando, errando, falhando e cometendo coisas que são vergonhosas. Eu posso ser perdoado nele. Esse é o ponto, né? Então essa é a ideia de santo, alguém que está no processo de transformação. Então, essa ideia de perdão, eu não poderia perder essa oportunidade. Tá. O que é perdoar?
Porque as pessoas erram, não é? Sim. O perdão, ele nem sempre é justo. Em grande parte das vezes ele não é justo, porque você simplesmente perdoar, eu te perdoo. Ah, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, eu te perdoo. Sim, mas como perdoar certas coisas que ferem todos os fundamentos, a não ser que a própria pessoa que cometeu o erro se perdoe através da sua própria, se redima através dos seus atos futuros. Tá. Como é que esse perdão pode vir antes da comprovação de que a pessoa se redimiu? Ok. No seu doravante. O conceito de perdão, biblicamente falando, ele é muito rico. Nós também temos uma ideia, às vezes no imaginário comum, a ideia de perdão de que, como você havia mencionado antes, a pessoa falha, erra, faz coisas destrutivas, e ele pensa que na última hora ele olha para Deus e fala assim, Senhor, me perdoe, e acabou, e agora eu vou entrar no céu. Parece-me que há escassos exemplos na Bíblia quanto a isso. Então não é algo assim tão comum e a coisa é tão simples assim. Então esse é um primeiro aspecto que nós precisamos acentuar. O segundo é a própria definição de perdão. Quando nós falamos de perdão em relação a Deus, nós devemos lembrar que Ele é um ser perfeito. Quando nós falamos em relação ao perdão de um ser humano, de uma pessoa para outra, nós estamos falando de dois pecadores que dependem de uma relação fraterna e que o perdão então muda essa relação para o bem, né? Para o bem-estar, mais especificamente. Perdoar, a primeira coisa que envolve o perdão é o assumir do prejuízo. Esse é o primeiro aspecto. E nesse aspecto, o paradigma é Deus, o modelo é Deus. Por exemplo, quando Deus ele decide nos perdoar, nós devemos lembrar que todo pecado, mesmo quando eu peco contra alguém, um amigo, um colega, um vizinho, um estranho, meu pai, minha mãe, minha esposa, todo pecado ele é pecado contra Deus. Todo pecado. Sim, mas ele é uma parte do atingido. Só uma parte. Ele é uma parte. E a outra parte? Sim. Né? Porque um terceiro é a mesma coisa, vamos só aqui, se eu tivesse... Nós dois, um fez mal ao outro. E como eu posso atribuir a uma terceira pessoa, ainda que ele seja eivada de toda a sabedoria e todo o poder, perdoar algo cuja lesão não foi para ele direto, pode até ser também, mas tem uma terceira pessoa. Sim. E aí? Mas aí está o principal ponto, porque assim, eu somente sou capaz de pedir perdão ou de perdoar a partir de um padrão superior. Então eu preciso de um padrão absoluto para que o meu subjetivo não atue de forma arbitrária. Então esse é o ponto. Eu preciso de um padrão absoluto, externo a nós, por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz assim, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele aponta o perdão que Deus nos dá, Deus o Pai nos dá, é o padrão para o perdão que eu devo exercer. Então você tem um padrão externo para que o meu aspecto subjetivo, o meu sentimento, os meus valores, as minhas convicções e a minha capacidade de vencer o meu orgulho ferido possa transcender a ofensa e a agressão que o outro me deu, né? Bom, aí nesse aspecto, perdão não é esquecer. Tem muita gente que confunde perdão com esquecimento. Ah, eu ainda lembro, então eu não perdoei. Não, perdão é lembrar sem dor. C.S. Lewis, que é autor daquele filme Crônicas de Nárnia, e inclusive a editora Martins Fontes publicou o livro, a série completa, diz que perdão é um assunto muito agradável até que nós tenhamos que exercê-lo. Então, é muito agradável falar em perdão, né? É bonito quando nós vemos alguém perdoar. É motivador, né? Ver alguém perdoando outra pessoa e às vezes nós ficamos assim, poxa, se fosse eu não conseguiria. Porque o perdão ele não é esquecer. Esquecer nós não conseguimos. Isso é impossível. A nossa mente nos faz lembrar de coisas que nós às vezes não queremos lembrar. Mas perdoar é a predisposição de não odiar mais a pessoa. Não lembrar com dor. Então é a disposição de você dizer, eu não quero mal para essa pessoa, eu quero o bem. Outra questão. É o seguinte, a Bíblia, sem qualquer dúvida, qualquer análise que for feita com maior acuidade que seja feita, é um livro de metáforas, né? E que você olhou para cima colocando dúvida nisso. Mas, a partir de toda a história, se nós analisarmos à luz do pensamento lógico, que ele
foi nos dado pelo Criador. Sim. Foi um direito que nos foi dado e doado pelo Criador. Então, temos que exercer esse direito, até sob forma de gratidão, de exercê-lo ao extremo possível da nossa capacidade. Então, a Bíblia está cheia de metáforas porque foi escrita há muitos séculos atrás, o Velho Testamento na Antiguidade e a partir do nascimento de Cristo, o Novo Testamento. Há de se convir que os paradigmas, as culturas naquele momento exigiam que as coisas fossem faladas de modo, usando exemplos, usando parábolas, usando, enfim, uma série de coisas para que as pessoas entendessem. E um desses fatores, eu gostaria de colocar aqui para você, para que você nos trouxesse aqui, é a humanização de Deus. A maioria das pessoas tem um conceito de Deus como se ele fosse aquele senhor velho, com barbas brancas, sentado todo poderoso no céu, né? O céu, e sempre apontam para cima quando falam em céu, não sei porquê, mas fale sobre isso, a humanização de Deus. E aí está embutido um conceito que talvez tenha sido mal interpretado, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Será que isso não tem a ver com essa interpretação muito humanizada de Deus, o que faz Deus algo muito frágil para ser assimilado se ele tiver parâmetros com o ser humano? Ok. De identidade? A sua pergunta envolve vários pontos, é difícil a gente analisar cada ponto. Certo. Eu vou ser mais rápido no primeiro ponto. O primeiro ponto é a questão quanto à linguagem usada na revelação. A Bíblia foi uma revelação proposicional, ou verbal. E a linguagem ela é analógica. Então acho que seria mais preciso, quando se estuda filosofia da linguagem, nós falamos de linguagem analógica, ou seja, uma linguagem comparativa. E quando nós falamos a palavra metáfora contempla, por exemplo, sagas, mitos e etc. Pessoalmente, eu não creio que a Bíblia ela contenha mitos. Realmente ela é um livro que narra história. Então, de forma histórica, em alguns momentos, a linguagem metafórica ou a linguagem figurada, sim. Por exemplo, nos livros poéticos, quando fala das palmeiras batendo palmas, né, ou do abrir dos portais celestiais, o céu não tem portal. Então assim, existe nesse aspecto uma linguagem metafórica ou figurada na linguagem poética, mas quem inventou licença poética foi Deus, na própria Bíblia, né? Então você tem esse aspecto. Mas no decorrer da história, na linguagem profética também, às vezes se usa metáfora, ou a linguagem figurada, a linguagem, que em português a gente chama isso de símile, a linguagem da comparação. Similaridade. Né? Tá. Quando se fala a respeito que Deus tem mãos, pés do Senhor, a mão forte do Senhor, porque os olhos do Senhor veem todas as coisas, que é uma linguagem metafórica ou figurada, ou de símile, que é uma linguagem de comparação, para descrever os atributos de Deus. Nenhum autor da Bíblia, ele cria que Deus fosse isso que às vezes o imaginário popular diz. Um velho sentado num trono, uma pessoa localizadamente limitada. A ideia não é essa. Isso é chamado de linguagem antropomórfica na teologia. Então, seria usar aspectos físicos do ser humano, a mão do homem, os olhos do Senhor, o Senhor ouve todas as coisas, né? A terra é o extrato dos seus pés, Isaías 40, se não me engano, menciona isso aí. Mas isso tem a ver com a descrição, ou isso indica os atributos de Deus. Porque, por exemplo, quando a Bíblia fala o braço forte do Senhor, não é que Deus tem um braço, mas a ideia é de que Deus é onipotente, os olhos do Senhor veem todas as coisas. Deus não tem olhos, mas a ideia de a onisciência, a percepção dele. Mas normalmente, do jeito que você está colocando aí, com muita propriedade, essa mensagem, as pregações religiosas, elas não entram nesse nível. Porque a gente pode ser dito, mas o povo em geral, a massa, não vai entender. Claro que vai entender, não é? As coisas mais difíceis. Aí está o pregador, o educador, o objetivo dele é fazer-se entender de uma forma mais simples. Mas o que se tem é que no mundo inteiro Deus é tido como persona e não como algo que transcende a tudo. Né? Porque quando a gente diz, por exemplo, que Deus está em todos os lugares, é porque o que existe é um pressuposto que é um processo criativo.
né? Não existe do nada, não gera nada. É preciso que haja algo que, por acaso ou não, cada um tem a sua concepção, vai se unir e vai fazer algo. Então você, por exemplo, para concluir o nosso, porque se eu for perguntar o que eu quero, nós vamos passar uns 5 dias aqui. Eu gosto muito do assunto e acho muito interessante esclarecer ao nosso público sobre isso. Finalmente, você acha que Deus, ele deve ser visto como persona ou como algo que que transcende, vamos chamar de uma força, e para facilitar chama-se Deus aquilo que não entendemos perfeitamente, mas que certamente não é uma persona, não é algo que tem essa questão como se fosse um ser humano com multipotencialidades ao extremo, todas boas naturalmente, mas inclusive outras nem tanto, porque ele castiga também. Na teologia nós discutimos dentro dos chamados atributos de Deus, ou aquilo que fala a respeito das suas virtudes, quando se fala da transcendência e da imanência. Todo equilíbrio para entendermos quem é Deus depende do correto entendimento desses dois atributos básicos de Deus. A transcendência é tudo aquilo que ele é além da nossa capacidade de compreensão. Por exemplo, a ideia de eternidade é uma ideia aceita, mas se você pergunta assim, me dê um exemplo de eterno, de algo que não tem começo, não tem fim. Não existe. Você fala assim, a ideia de imutabilidade é concebida na nossa mente, mas se você fala assim, me dê um exemplo de imutabilidade, não existe. Algo que não tem mutação, algo que não sofre a segunda, não padece sobre o efeito da segunda lei da termodinâmica, que é o desgaste. Todas as coisas estão em transformação e em movimento. Constante, exatamente. A ideia de infinitude não existe. Mesmo que você faça, o espaço é infinito. Bom, se o espaço é matéria, toda matéria tem fim. Né? Se você falar a ideia de perfeição, mesmo que nós usemos de forma muito coloquial, no português comum, isso é perfeito, essa comida está perfeita. Mas a ideia, na íntegra, etimologicamente falando, nós não temos nada. Então, esses são atributos transcendentais. São atributos que pertencem somente a Deus, que você não encontra em nenhum lugar da criação, mas que nós concebemos e entendemos que são verdadeiros. Mas nós não temos nada para você poder comparar. Os atributos imanentes é o amor, a justiça, a graça, a misericórdia, a paciência, a ira. Esses são atributos que estabelecem a relação de Deus conosco. Então nós sabemos que Deus nos ama, que Deus ele nos condena, que Deus ele nos perdoa, que Deus ele é justo, que Deus ele governa todas as coisas porque ele é poderoso, que Deus sabe todas as coisas porque ele é onisciente. Então, esses são atributos que revelam o aspecto pessoal de Deus. Então, ele é pessoa, ele é persona, e aí nós deveríamos, por sermos trinitários, né, dizer assim que Deus é tripessoal. Ele é três autoconsciência, autoconsciência Pai, autoconsciência Filho e autoconsciência Espírito Santo. Mas ele é um único ser. E aí, esse Deus que é pessoal, primeiramente consigo, porque existe uma eterna, imutável, perfeita comunhão consigo mesmo, ele se revela a nós, e aí é onde temos o registro na Escritura, e ao mesmo tempo ele está presente em toda a criação. Isso é imanência. Ele é transcendente de tal modo que Paulo, quando lá em Atos 17, ele diz assim, olha, vocês os gregos, quando Paulo estava em Atenas, vocês buscam a Deus e adoram ao Deus desconhecido. Mas vocês não têm como encontrar Deus mesmo que vocês saiam tapeando as escuras. Mas Ele está próximo de vocês. Então olha só, Paulo em Atos 17 ele menciona a transcendência de Deus, que nenhum filósofo, e aí você pode pegar Platão, Aristóteles, Plotino e qualquer um desses aí, que por mais que eles falem, por exemplo, Aristóteles falava da causa motora, que é inicial de todas as coisas. Sócrates, ele no livro Apologia de Sócrates, ele fala a respeito do uno, do mono. Mas eles não têm nada além disso para falar da divindade. Embora a divindade ela se revele, Deus se revele em toda a criação. Mas detalhes sobre quem é Deus, detalhes pessoais dele, somente ele nos dá através da Escritura. Aí nós sabemos que Deus é um Deus pessoal. Eu vou ter que terminar esta entrevista lamentando não poder fazer mais perguntas, porque uma das que eu vou fazer e deixar no ar para uma outra entrevista futuramente, devemos ir para a rádio qualquer dia desses novamente,
você falou em ira, e os textos bíblicos falam na ira de Deus. Sim. Aí eu iria perguntar para você, só para deixar uma água na boca aí nos nossos telespectadores, se é possível assimilarmos a ira sem desequilíbrio emocional. Mas isso fica para outra vez. Tá bom assim? Sim. Obrigado por ter vindo, foi um grande prazer conversar com você. Mas você, bom, vamos aí deixar só para suas considerações finais. Ainda pegando o gancho da ira aqui, embora não é a resposta completa, a ira de Deus, ela se revela contra toda a humanidade, é o que Paulo fala em Romanos 1, mas a ideia da ira de Deus é Deus sendo justo, porque é Deus punindo o pecado como ele merece. Mas a Bíblia ela fala também que Deus ele é um Deus de amor, é aqueles que verdadeiramente se arrependem, verdadeiramente creem no seu Filho, aquele que revela o Pai e revela o amor do Pai, podem ser perfeita e de forma plena perdoados e reconciliados com Ele. Então, a ira nunca causa esse desequilíbrio. Pelo contrário, Deus ele relaciona de forma perfeita com aqueles que Ele ama, e Deus é justo também com aqueles que não se arrependem e preferem amar o pecado e não ao Deus que perdoa. É isso aí, mais uma vez obrigado. Lembrando que aqui o nosso programa é isso aí. Nós damos oportunidade para todas as manifestações de pensamento, desde como nós temos hoje aqui um teólogo, uma pessoa que estudou profundamente as questões religiosas, as questões ligadas às divindades, a Deus. Então isso nós não vamos aqui fazer juízo, é você que tem que fazer, cada um de nossos telespectadores que nos dão a satisfação de nos assistirem, para refletir. Porque brevemente o nosso convidado Everton, com sua capacidade, com seus conhecimentos e sua capacidade de transmitir, estará aqui novamente para nos trazer reflexões que devem ser motivo das nossas buscas existenciais. Viva Porto Velho volta daqui a pouco.